Estamos iniciando nossa aula no livro de Ageu. Estamos estudando o livro de Ageu porque faz parte desse tempo de restauração que estamos seguindo no livro de Esdras. Nós paramos naquela sequência de Esdras porque ele faz menção à importância da mensagem de Ageu e Zacarias. Então, estamos vendo qual foi a mensagem de Ageu, porque às vezes a Bíblia fala de uma mensagem de um profeta e resume em 1 ou 2 versículos, mas aqui nós temos o livro de Ageu, que é curto, e o livro de Zacarias, que é um pouco mais extenso, que falam exatamente qual foi a mensagem que eles deram e que foi essencial para a continuação do trabalho de restauração. Nós vimos que o trabalho foi interrompido e que começou de novo graças ao ministério profético. Então, estamos vendo aqui qual é essa mensagem profética. Estamos no capítulo 2 e estamos vendo o que Ageu falou para realmente dar essa palavra necessária para que eles não só recomeçassem, eles recomeçaram no capítulo 1 de Ageu, mas para que eles continuassem, para que não tivesse mais esse problema de parar de novo por causa dos obstáculos. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude e que nós possamos também ser encorajados, também entender melhor qual é o propósito de Deus para nós no tempo da nossa geração, no tempo presente. Senhor, nosso desejo sempre é entrar também nessa linha que o Senhor vem desenvolvendo desde o início, apesar das transgressões, dos desvios humanos, do pecado e de todas as consequências. O Senhor tem um plano que continua, o Senhor tem um propósito que sempre vai dando passos, mesmo com nossas desobediências e desvios. O Senhor não perde nem o foco e nem a capacidade de restaurar e de nos levar em direção ao teu alvo. E nós queremos também fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo hoje, queremos ter entendimento através desses livros e passagens da Bíblia, mas queremos também ter capacidade e sensibilidade para ouvir o que o Senhor está falando hoje. Pedimos que o Senhor ilumine, que o Senhor abra os céus, que o Senhor abra para nós uma janela, uma porta, para que no Espírito nós possamos enxergar com mais clareza. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos no capítulo 2, nessa passagem de Ageu, é a segunda mensagem, a segunda palavra que ele registrou aqui. Eu coloquei aqui, para começar, para a gente se situar, um resumo da mensagem profética de Ageu, até incluindo o que nós já vimos no capítulo 1. A primeira coisa que Ageu falou no capítulo 1 foi que a casa de Deus precisaria estar em primeiro lugar, teria que ser a prioridade. A primeira palavra foi uma repreensão. Muitas mensagens proféticas na Bíblia são muito duras, muito negativas, falam de juízo, falam da ira de Deus, porque foram dadas em épocas em que o povo estava mais distante do alvo de Deus. Ageu e Zacarias, esse tempo que nós estamos estudando, eles pararam durante 16 anos, eles pararam de trabalhar, de dar continuidade na restauração da casa de Deus, mas eles não estavam tão distantes. Então houve uma exortação, houve uma repreensão, mas não foi em tons assim de juízo. Ele estava explicando, ele foi enfático, dizendo: vocês pararam de colocar a minha casa no centro e por isso as coisas não estão dando certo para vocês. O seu trabalho não produz nada, a comida não rende, o trabalho não rende, assim, tudo que eles faziam não dava certo. Então, essa foi a palavra que ele deu, um tanto, assim, tinha um tom negativo, mas houve uma resposta muito rápida. Eles não estavam tão distantes
dos trilhos, né? Eles não estavam tão longe daquilo que Deus queria, então eles conseguiram também voltar com mais rapidez. Essa foi a mensagem do primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós vimos aí que ele estava explicando, assim, vocês acham que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito insignificante, muito desprezível, muito pequeno, não vai chegar aos pés daquilo. A restauração é para voltar àquilo que tinha antes. O que tinha antes? O Templo de Salomão. Então, só voltando também para esse diagrama que nós fizemos na última aula, eles estavam comparando o que eles estavam fazendo com o Templo de Salomão e estavam achando que era muito inferior, e era mesmo. Eles não tinham recursos, eles estavam fazendo um trabalho muito mais modesto, muito menos esplendoroso, assim, muito menos glorioso do que a casa, o templo original. Mas Ageu mostrou que a comparação, sim, quando nós falamos de restauração, nós temos que pensar no original. Essa casa que eles estavam reconstruindo, sim, tinha que pensar qual era a casa original, como é que devia ser feita. Mas eles estavam frustrados porque eles não teriam condições de fazer uma casa à altura daquela primeira. E Deus estava falando com eles por meio de Ageu, esses primeiros versículos do capítulo 2, nós vimos aí que Deus estava falando assim, olha, vocês têm que pensar na promessa, na aliança original que eu fiz com vocês. Quando vocês saíram do Egito, ele foi lá atrás, quer dizer, o Templo de Salomão era apenas 70 anos antes que tinha sido destruído, mas Deus está voltando com eles, vocês não fiquem presos nesse padrão de glória do passado. Vocês têm que voltar não para ver o padrão de glória, mas para ver se o que vocês estão fazendo faz parte do plano original, se faz parte daquilo que eu queria quando eu tirei vocês do Egito. E nós até voltamos para ver rapidamente alguns textos, principalmente em que Deus fala, eu estou tirando vocês do Egito para chegar perto de mim, para que eu possa habitar no meio de vocês, para que vocês sejam meu povo e eu seja o seu Deus, o que equivale a um voto ou a uma declaração de casamento. Então, vocês têm que ver se o que vocês estão fazendo aqui faz parte, e Deus estava falando que faz parte, mas eu quero dizer que essa é uma análise que nós sempre temos que fazer. O que nós estamos fazendo hoje pode ser muito diferente. Deus mandou Noé fazer uma arca, Deus mandou Abraão sair da sua terra. Em cada época, Deus tem um desafio, um passo específico para dar. O que Deus mandou Noé fazer não é o que Ele vai mandar a gente fazer hoje. Mas cada época, cada geração, cada passo que é dado faz parte de um plano, de uma linha. E é verdade que os primeiros lá atrás, eles não conseguiam enxergar tudo. Para onde nós estamos indo, o que vai dar isso? Principalmente não conseguiam ver os passos intermediários, porque Deus dava, muitas vezes, um vislumbre. Abraão, na tua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Deus dava alguns vislumbres, eu quero alcançar toda a humanidade, eu quero estabelecer minha paz e meu reino sobre toda a terra. Muitas vezes Deus não mostrava com tanta clareza que o desejo dele mesmo era morar junto com eles. Mas sempre Deus estava dando uma visão lá na frente, mas também mostrando que o que eles estavam fazendo dava uma continuidade. Vamos ler de novo, quando ele fala, Ageu 2, final do versículo 4 e o versículo 5, ele fala, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está conosco quando nós estamos dentro dos trilhos, quando nós estamos caminhando dentro de um plano que Deus traçou. Nós podemos não enxergar muita coisa
intermediário, todos os passos, todo o mapa, nós não temos. Mas ele mostra lá atrás o propósito e ele mostra lá na frente para onde vai. E é isso que ele está fazendo aqui no capítulo 2. Lá atrás, versículo 5. Pois esta é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. Qual aliança? Ele fez uma aliança de que ele estaria junto com eles dentro desse propósito de casamento. Deus não está dentro de um propósito simplesmente para ter uma leite que emana leite e mel, para ter prosperidade, como muitas vezes as pessoas pensam que o evangelho hoje é para tudo ficar bem para mim ou para nós. Mas sim, Deus é Pai, Ele quer que tudo esteja bem para nós. Mas Ele tem um alvo, a família, o propósito de Deus não é uma coisa sem rumo, sem um alvo definido. Então Ele fala, lá atrás eu mostrei um vislumbre desse alvo. Então, esta foi a aliança que eu fiz convosco. E o meu Espírito habita no meio de vós. Então, nós vimos então que Deus está caminhando com algo e nós precisamos sempre voltar e entender se o que a igreja faz hoje, se o que eu estou fazendo hoje, se o que eu entendo da mensagem de Deus para nós hoje, se isso está coerente, se isso cabe, se isso está dando continuidade àquilo que Deus fez desde o início. Deus nunca mudou o seu plano original. Na verdade, o plano quando ele criou o homem, lá antes do pecado. Então, por isso a gente sempre volta. Isso chama-se o propósito eterno de Deus. E as pessoas têm estudado o propósito eterno de Deus, têm, às vezes, definido de várias formas diferentes, mas às vezes um vê um aspecto, outro vê outro aspecto, mas é importante entender, e Deus revela isso na Bíblia, mas não como se fosse um livro teológico. Você não vai encontrar definição da Trindade, você não vai encontrar definição do que é redenção, você não vai encontrar definição do que é fé, do que é o reino de Deus. A Bíblia não é um livro teológico nesse sentido. É necessário cavar, é necessário ver a história, é necessário sentir pela história, porque na história você sente a emoção, na história você sente o coração de Deus. Um livro de teologia muitas vezes se torna um ensinamento frio, um ensinamento que não traduz, que tenta reduzir as coisas de Deus a conceitos lógicos, racionais. Mas a Bíblia é um livro que conta uma história, porque através da história Deus mostra o seu coração. Então, nessa história nós encontramos o que Deus realmente queria quando Ele criou o homem. Não fica muito explícito. A gente tem que ir olhando e combinando e vendo o desenrolar da história para conseguir entender realmente o que Deus estava querendo. E depois Deus mostra no versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez vou abalar os céus e a terra, e continua falando sobre o que vai acontecer lá no alvo final. É isso que Deus estava fazendo, mostrando para Ageu. Vamos lembrar também um outro aspecto importante. O povo estava enfrentando dois grandes obstáculos para continuar fazendo a casa de Deus. Primeiro, a oposição dos inimigos, e segundo, a comparação que eles estavam fazendo, achando que o que eles estavam fazendo era muito inferior e que não ia alcançar o padrão, o objetivo de Deus, não ia restaurar a casa ou a nação, a glória que tinha antes. Então vamos voltar aqui a essa análise sim, da mensagem de Ageu aqui. Então, primeiro capítulo, a casa de Deus em primeiro lugar. Segundo ponto, esse projeto, Deus estava dizendo, está de acordo com o plano original. Ele falou assim, é isso, vocês estão fazendo algo que eu queria quando tirei vocês do Egito.
Eu mostrei para Moisés o tabernáculo, era para fazer um lugar para que eu pudesse habitar entre vocês. Então, ele está dizendo, vocês estão no rumo certo, podem continuar. E ele ainda fala, não temas, não temas. E aqui é o terceiro ponto, vocês precisam ser fortes, e falamos bastante sobre isso na última aula. Como que nós vamos ser fortes? Não com nossos recursos, não, Deus dá talentos e dons, mas não são nossos talentos que nos tornam fortes, não são nossas capacidades, não é o nosso conhecimento, não são nossos números, não são nossos recursos. Ele falou assim, vocês precisam ser fortes. Eles podiam ter respondido para Deus, forte? Nós somos o povo mais fraco na face da terra, nós não temos condições nem de enfrentar esse povo que habita aqui dentro da terra, que veio de outras nações que estão morando aqui. Nós não temos capacidade, nós não temos recursos, nós não temos quantidade de pessoas, nós não temos nada. Por que tem que ser forte? E como que é ser forte? Forte é entender que nós estamos atendendo o chamado de Deus. O chamado de Deus é Ele que vai fazer. Ele vai fazer. Ele fala com Abraão e Sara, vocês vão ter um filho que vai abençoar, a descendência vai abençoar todas as nações da terra. Mas eles não tinham condições de ter filho. E assim vai, e vocês vão entrar na terra, na época de Josué, vocês vão entrar na terra e derrotar gigantes. Mas como? Como que nós vamos derrotar gigantes? É impossível, nós somos gafanhotos em comparação com eles. Então, sempre a força que Deus pede, que Deus nos exorta a ter, a força que nós precisamos ter, é simplesmente dizer, nós estamos cumprindo as ordens do Deus Altíssimo. Ele está dizendo, vocês precisam ser fortes, porque vocês estão fazendo exatamente o que eu pedi lá desde o início, e eu estou com vocês nisso. Então, eles precisavam ser fortes, mesmo sendo totalmente incapazes. E eles tinham que ser fortes, não pensando que eles não são capazes de edificar um templo como o de Salomão, e eles têm que ser fortes também não pensando que eles não têm condições de resistir aos inimigos. Então, essas duas coisas, eles não têm condições, mas mesmo assim Deus pede que eles sejam fortes. E aí vamos ler agora, do versículo 6 ao versículo 9, vamos ler com mais calma e entender assim, o que ele está dizendo, porque ele está ligando, ele está fazendo nessa pequena profecia, Deus está fazendo uma conexão com o passado, não que o templo de Salomão não fosse parte do propósito de Deus, era parte do propósito de Deus, mas ele está dizendo, não se comparem com o templo de Salomão, não é esse passado que vocês têm que olhar, vocês têm que olhar se vocês estão seguindo a aliança original, o propósito original. Por que Deus nos resgatou? Por que Deus nos tirou do Egito? Por que Deus resgatou a sua vida e a minha? Para que a gente pudesse ir para o céu e viver eternamente? Isso faz parte. Mas isso não é o propósito. O propósito é a gente entrar e cooperar com Deus, apesar de não termos recursos nem capacidade nenhuma, é fazer parte daquilo que Deus quer fazer na terra, de trazer o seu reino, de habitar entre nós, de trazer paz, de trazer a sua alegria e justiça a todo mundo, restaurar a criação. Deus está nos conectando com o original, mas Ele também está dizendo, olha, pense bem, Zorobabel e Josué e todo o povo, vocês estão fazendo uma coisa pequena, desprezível, insignificante, uma coisa que não chega aos pés, nem daquilo que tinha antes, nem daquilo que devia ser no futuro, mas pense bem. Ele fala, versículo 6, assim,
depois de falar assim, vocês estão dentro, vocês estão seguindo a linha que eu dei para vocês. E aí ele fala, olha, dentro de pouco tempo, ainda uma vez, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Uma casinha, a gente está chamando de casinha, porque era assim, eles achavam que era tão pequena, tão insuficiente. Uma casinha para Deus. Essa casinha que vocês estão fazendo, essa obra modesta, essa obra que não tem aparência, essa coisa pequena, os pequenos começos, as coisas humildes, as coisas, como fala em 1 Coríntios, as coisas que são desprezadas pelo mundo, que não alcançam reconhecimento, não são famosas, não são grandiosas, não são suntuosas. Essas coisas pequenas, se é que está dentro do plano de Deus, vai ser um passo para que Deus faça uma obra global, mundial, universal. Deus vai abalar os céus e a terra, não só a terra, Ele vai abalar tudo, Ele vai mudar tudo, Ele vai estabelecer o seu reino, Ele vai tirar tudo que é abalável e colocar o seu reino. Ele dá uma visão tão gloriosa aqui, veja só, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas, os tesouros de todas as nações virão, e encherei esta casa que vocês acham que não é de nada, eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata. Vocês não têm nada? Muitos versículos, às vezes, são citados fora de contexto. Às vezes a gente tem um sonho, até para a obra de Deus, mas uma coisa que veio da mente humana. E a gente começa a falar, todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, Deus vai me dar. Não é bem assim que foi a promessa de Deus para Josué. Nós tiramos do contexto, aplicamos de uma forma errada. Minha é a prata e meu é o ouro. Então, Deus tem todos os recursos, Ele pode suprir, sim, Ele pode suprir qualquer propósito, qualquer visão. Mas sempre precisamos ver, é a visão de Deus? Deus mandou fazer? Porque Ele está dizendo, na verdade aqui, assim, vocês estão receosos, vocês não têm recursos, vocês não chegam nem perto de Salomão com todo o dinheiro, com toda a prata e todo o ouro que ele tinha. Ele tinha capacidade, ele tinha como fazer uma casa maravilhosa. Mas Deus só fala assim, eu que vou fazer isso. Vocês têm que só fazer essa coisinha pequena, que não tem aparência, que não é de nada. Se vocês fizerem o que eu estou pedindo, se vocês fizerem o que eu estou ordenando fazer, eu vou encher esta casa com a minha glória, e não só com uma glória espiritual, meio assim, imaterial, mas Ele vai encher, Ele falou assim, eu vou abalar as nações de tal forma que as riquezas das nações virão para este lugar. Então Deus é capaz de trazer todos os recursos necessários para fazer o que Ele pretende fazer. E aí ele fala no versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, olha, pode sublinhar essa palavra, porque isso é muito importante, neste lugar, que hoje é um reino, uma província do Império Persa, não tem autonomia, dentro da província tem inimigos, mas neste lugar eu vou dar a paz. O reino de Deus virá a partir deste lugar, de uma coisa tão insignificante e tão pobre, tão desprezada que eles estavam fazendo. Gente, isso é uma mensagem poderosa.
Mas lembrem-se, isso a gente não pode aplicar em qualquer tipo de situação. Nós temos que aplicar isso onde Deus está mostrando o caminho para chegar ao alvo final que Ele quer. Então, eu coloquei aqui, o início é pequeno e desprezível. O final, porém, será mais glorioso do que a primeira casa. Então, tem muita coisa aqui. Nós não vamos conseguir abordar isso em uma aula hoje, né? Não vamos chegar assim a falar sobre tudo que está nesse versículo. Esse texto é o texto mais conhecido do livro de Ageu. Ageu é um livro pequeno, mas essa palavra, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, eu acho que é o texto mais citado do livro de Ageu. Às vezes as pessoas nem sabem onde está na Bíblia, mas conhecem essa frase: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então nós queremos passar um pouquinho de tempo nesses momentos, nessa aula aqui hoje, falando sobre essa glória, o que significa isso, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Quando nós fazemos sempre paralelos entre o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, e a igreja no Novo Testamento. Então, por exemplo, nós temos a primeira casa, que era o Templo de Salomão, no Antigo Testamento. Isso poderia corresponder à igreja apostólica, que foi uma igreja poderosa. Ela não foi uma igreja mundial, mas naqueles aqueles anos, né, relatados no livro de Atos, naqueles anos da igreja primitiva, da primeira igreja, o evangelho se espalhou, foi algo que realmente atingiu o Império Romano, chegou lá na sede do Império Romano, em Roma. Então, foi uma igreja poderosa, foi uma casa maravilhosa e que é nosso padrão. Quando nós pensamos em restauração, nós sempre pensamos, eu quero ver de novo o que acontecia no livro de Atos. Eu quero ver de novo uma igreja que tenha esse poder, que tenha os ministérios apostólicos, que tenha avivamento, que as pessoas realmente sejam convencidas pelo Espírito Santo, o poder do derramamento do Espírito, enfim, todas as coisas que a gente conhece daqueles testemunhos, e Paulo e outros indo para lugares distantes, levando o Evangelho e chegando, inclusive, ao Império Romano, à sede do Império Romano. Então, essa é uma espécie de paralelo com a primeira casa, né? Quando ele fala, aqui nesse contexto, eles estão falando sobre a segunda casa. Então, depois de um tempo de declínio, de cativeiro, então, assim como aconteceu naquela época, depois da igreja apostólica, a igreja passou por todos esses séculos de alguns avanços, algumas coisas maravilhosas, mas muito declínio, muita contaminação e muito cativeiro. E então, quando hoje, né, desde muito tempo, eu fui criado em torno dessa visão. Meu pai tinha sempre essa visão de que Deus fará na nossa geração, ou na geração antes da volta de Jesus, Deus fará algo mais glorioso ainda do que a primeira casa. Então, quando tem vários textos no Novo Testamento, não é só esse aqui, mas eu só queria chamar a atenção para o fato de que existe, não são todos os cristãos que pensam nisso, mas ao longo dos séculos houve muitos movimentos de restauração, muitos movimentos, que depois acabavam também caindo, mas muitos movimentos de restauração se firmavam nesse texto de Ageu e alguns outros, mas esse texto é um dos mais fortes de pensar. Nós veremos, Deus prometeu aqui, através do profeta Ageu, é um paralelo, assim como Deus falou com aquele povo naquela época, que eles estavam levantando uma casa que parecia muito inferior,
Mas Deus estava prometendo: não se desanimem, não parem de trabalhar, porque esta casa que vocês estão construindo agora, esta segunda casa, será mais gloriosa do que a primeira. Então, isso em síntese é algo que, como eu disse, assim, particularmente, eu fui criado nessa visão. Eu nasci numa família natural, mas nasci na família de Deus, ouvindo isso continuamente. Eu fui formado nessa visão sempre. Deus vai restaurar, Deus vai fazer algo tremendo. Então, a minha pergunta hoje, que é claro que não dá para a gente abordar tudo e abranger tudo que essa pergunta implica, mas a minha pergunta é: que glória é essa? Como é que é essa profecia? E é sempre importante a gente ver, na Bíblia, a gente precisa analisar o contexto original e também, assim, como Deus foi desenvolvendo o cumprimento das profecias passadas, para a gente também ter uma visão e entender corretamente o que nós estamos esperando. Deus prometeu que haveria, ou que haverá, uma igreja mais poderosa, mais gloriosa ainda do que a igreja primitiva? Então, essa pergunta é muito complexa e a gente não sabe de muitos aspectos. Mas eu quero começar a abordar um pouquinho sobre essa glória da segunda casa, para a gente ver o que realmente está nessa profecia, porque ela realmente serve de base para muitas expectativas daquilo que pode acontecer nos últimos tempos, antes da volta de Jesus. Então, nós vamos começar pensando sobre o que realmente aconteceu com essa segunda casa. Porque quando a gente olha essa profecia, e isso não desmerece, não tira a confiança na profecia. Eu já mostrei muitas vezes que as profecias, elas têm mais de um cumprimento. Por exemplo, quando Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles profetizaram que teria um cativeiro, mas que depois do cativeiro teria uma grande restauração. Essa é uma profecia que temos muitas vezes, muito confirmado em vários profetas, não só Jeremias e Ezequiel, mas em Oséias, em Amós. Muitos profetas falavam desse retorno do cativeiro e de uma restauração, que seria uma restauração plena, que seria uma restauração maravilhosa, de que todos aqueles do povo de Israel que tinham sido espalhados pelas nações, todos voltariam, e que lá dentro dessa terra restaurada de Israel teriam um reinado glorioso, como no tempo de Davi, e mais glorioso ainda. Então nós temos essas profecias e nós sabemos que quando o povo voltou, nessa época que nós estamos estudando agora, o povo que voltou da Babilônia, não voltaram todos, não foi uma restauração tão gloriosa assim, não voltou a ter um reinado como no tempo de Davi. Então nós precisamos olhar, mas Deus, o que aconteceu? E a explicação sempre é essa. Houve um retorno da Babilônia, houve uma volta, mas aquela volta, naquela época, não foi a volta final. Ela foi uma volta parcial, ela foi só um sinal de que no futuro seria muito maior. E no século XX nós já vimos uma volta bem maior do que no tempo do retorno de Babilônia. Mas ainda não é esse retorno que os profetas falam, porque tem muitos judeus espalhados ainda pelas nações. Hoje, só fazendo um pequeno parênteses, hoje, eu já vi vários dados, assim, eles foram estudando o crescimento da população em Israel, os judeus que estão em Israel, e eu sei que assim, hoje está mais ou menos equilibrado.
tem em torno de 7 milhões de judeus em Israel e em torno de 7 milhões de judeus fora de Israel. Isso, pelo menos, são os números que eu me lembro, assim, não consultei esses dias, mas é algo semelhante a isso. Assim, parece que eles falam que passou, a população judaica em Israel já passou um pouquinho mais do que tem na diáspora, nos outros países. Mas, de qualquer forma, a ideia tem muitos judeus em outros países. Então, essa promessa de trazer todos de volta para Israel e, principalmente, de ter um reinado, de ter justiça, de ter restauração para Deus, isso não aconteceu ainda. Então, a casa, da mesma maneira, esta casa, vamos falar um pouquinho sobre essa casa que Zorobabel e os outros estão edificando à luz dessa profecia de Ageu, para a gente entender. Se ele falou que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, então a gente precisa entender, porque já se passaram 2.500 anos depois dessa profecia, já aconteceu muita coisa, e nós precisamos ter uma ideia assim como Deus agiu no cumprimento dessa profecia, literalmente, como que vai ser o cumprimento final. Então vamos só dar uma linha bem por cima, só uma ilustração, tá? Essa casa que eles estavam construindo, realmente ela ficou muito aquém do Templo de Salomão. Ela foi feita no mesmo padrão, com as mesmas medidas, mas ela deixou muito a desejar, no sentido, sim, de ser uma casa suntuosa, de ser uma casa sofisticada, ou feita assim com materiais, com muita coisa bonita. Ela não representou, porque o Templo de Salomão chamou atenção, a rainha de Sabá foi lá ver, as nações em volta, foi feito algo assim que causou admiração, todo mundo queria ir lá e ver, era uma atração, né? Era uma grande atração. Essa casa de Zorobabel não se tornou, nesses primeiros anos, não se tornou. E passou, nós vamos ver depois a história, já vimos alguma coisa quando nós estudamos o livro de Daniel, por causa das profecias, quando chega, depois dessa época, em torno de 300 anos para frente, veio a época de Antíoco, depois o tempo dos Macabeus. Então foi um tempo em que a casa estava sendo, né, o Antíoco, ele profanou o templo, destruiu algumas coisas, a casa ficou realmente, ela perdeu, né, a sua finalidade, foi profanado, assim, e foi realmente muito prejudicada. Mas os Macabeus, depois de Antíoco, eles retomaram o controle e fizeram várias reformas e restauraram o templo. Então, isso foi um processo de profanação, de degradação, mas depois de restauração. Mas não mudou, basicamente, né, no tempo dos Macabeus. Até preciso investigar mais se eles fizeram alguma melhoria, mas, assim, basicamente, eles não mudaram. Porém, já poucos anos, nas décadas antes do nascimento de Jesus, chegando assim, a 50, 40, 30 anos antes do nascimento de Jesus, teve, assim, já era o tempo do Império Romano, e houve um rei abaixo de Roma. Ele era abaixo, né, dos imperadores. Ele não era um rei autônomo, mas ele foi constituído por Roma como rei daquela região, chamado Herodes o Grande. Esse Herodes, ele fez muitos, ele tinha um ego enorme, era um homem cruel, matava, oprimia, mas ele tinha, assim, uma queda para construções. Ele fez muitas construções, ele construiu cidades, ele construiu aquela fortaleza que alguns conhecem lá em Israel, que chama Massada. Ele fez muitas construções, ele tinha muitas ideias de grandeza, né? Ele queria ser maior do que Salomão, etc. Então, ele fez
construções muito ambiciosas. E ele fez algo com esses... Ele, na verdade, ele reconstruiu esse segundo templo, mas ele não é chamado de terceiro templo. Ele é chamado de segundo templo, porque ele demoliu o primeiro templo e construiu algo muito mais belo, muito mais maravilhoso no seu lugar. E todos os historiadores consideram como uma continuação. Então, quando fala primeiro templo, é o templo de Salomão. Segundo templo é esse que está sendo edificado por Zorobabel, mas que no tempo de Herodes, já poucos anos antes de Jesus nascer, foi totalmente reconstruído. Não vou entrar nisso agora, mas para quem conhece um pouquinho assim, do local, Herodes queria fazer uma coisa tão grandiosa, não só o templo em si, mas uma praça em volta, uma área grande em volta. Então, ele fez um projeto enorme. Até hoje, se fosse feito hoje, seria um projeto ambicioso. Imagina aquele tempo. Ele fez algo, basicamente o que eu queria enfatizar é que esse segundo templo realmente foi lá na frente, séculos depois, quase 500 anos depois, 450, 480 anos depois dessa construção, Herodes reconstruiu o templo no lugar e ele fez uma construção mais pomposa, mais suntuosa, mais bela do que o templo de Salomão. Então, isso seria um cumprimento muito parcial, muito assim, não acho que era sobre isso que Deus estava falando quando ele falou com Ageu, mas sempre tem esses aspectos literais. Então eu coloquei aqui, o cumprimento literal da profecia foi que realmente esse segundo templo que Zorobabel e que eles estavam achando que era muito insignificante, muito desprezível, ele foi transformado séculos depois numa construção mais bela, numa maravilha do mundo antigo. Alguns chegam a dizer que não tinha, naquela época não tinha nada comparável. Herodes realmente fez todo aquele templo do monte, ele nivelou, e até hoje tem esse segundo templo de Herodes, foi destruído no ano 70, depois de Jesus. Esse segundo templo de Herodes durou menos de 100 anos, porque acho que ele terminou talvez uns 20 anos antes de Jesus, então durou uns 90 anos, 80, 90 anos, esse templo, essa reforma, esse templo reconstruído de Herodes, durou menos de um século. Mas ele realmente, então, literalmente, ele chegou a ser um templo mais glorioso, mais suntuoso do que o templo de Salomão. E a outra coisa que cumpre essa profecia, porque quando Deus fala por meio de Ageu, ele fala assim, olha, eu vou abalar todas as nações, eu vou encher essa casa de glória, os tesouros de outras nações, só para completar esse aspecto literal, Herodes, ele era governador, né? Ele não era um rei autônomo, ele estava abaixo das ordens do imperador de Roma, mas ele dominava outras nações em volta e ele trouxe riquezas dessas outras nações para fazer o templo que ele construiu. E era algo muito suntuoso, que eu queria só lembrar, assim, tem muitos detalhes, e se entrar nesse caminho, assim, a gente gastaria muito tempo falando. Mas até hoje, o Muro das Lamentações não é do templo, mas é desses muros de arrimo que Herodes edificou, porque ele precisou fazer uma planície, um platô em cima, para construir essa área enorme. E o monte do templo que existe lá hoje é aquilo que Herodes fez. Aquele nivelamento, ele aterrou tudo, ele colocou o Muro de Lamentações, é um resto desse muro que ele levantou para sustentar esse grande aterro que ele fez, essa grande área da praça do templo que ele fez para o templo
para poder construir esse templo lá. As pedras que Herodes usou eram pedras enormes, cada pedra pesava toneladas. Naquela época eles não tinham equipamentos, não tinham meios, era tudo com mão de obra. Ele pagava as pessoas, mas era meio que quase como se fosse trabalho escravo, e também carros de bois e meios que eles tinham. Eles tinham alguns tipos de guindaste bem primitivos, mas eles conseguiam trazer, levantar e colocar no lugar pedras enormes que algumas delas estão naquele lugar até hoje. Então, foi realmente uma obra gigantesca, uma obra fantástica e que fez com que até o Templo de Salomão fosse menor, né, em comparação, menos gloriosa. Então, essa é a parte literal. O outro aspecto é que realmente a segunda casa, esse segundo templo reformado, reconstruído por Herodes, foi a casa que recebeu Jesus. Então, Jesus, ele é filho de Deus, ele que entrou nesse templo. Então, também é um cumprimento espiritual, porque foi algo que deu uma glória tremenda, embora Jesus não fosse visto pela maioria, ele não foi reconhecido, ele não trazia essa glória visível da presença de Deus, mas ele agiu ali, ele ensinou, ele curou, ele andou nesse templo. Então, eu coloquei imediato porque é o primeiro cumprimento, não é o cumprimento final. Se você olhar essa profecia de Ageu, claramente ele não está se referindo à primeira vinda de Jesus, ele está se referindo ao reino milenar, ao tempo lá na distância. Mas é um cumprimento espiritual imediato, quer dizer, o primeiro aspecto do cumprimento dessa profecia é realmente com a primeira vinda de Jesus, ok? Agora, eu preciso entrar num assunto que, por um lado, é bem conhecido por todos nós, mas eu quero mostrar, já que Jesus veio nesse segundo templo, e Ageu profetizou que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira, então eu preciso falar um pouquinho sobre a transição que Jesus introduziu. Porque até aqui, nós sabemos que Jesus mudou muitas coisas, ele não mudou a essência da lei de Deus, ele não mudou as alianças, ele não mudou a essência do povo, das promessas ao povo de Deus, mas ele fez uma mudança muito radical, porque ele mostrou que a nova aliança tem a ver com o interior, ele mudou a perspectiva. Então, eu quero passar rapidamente por algumas passagens no Novo Testamento em como Jesus tratou esse templo. Qual foi a atitude que Jesus teve em relação a esse templo, para a gente começar a entender essa glória, essa profecia sobre a segunda casa. E queremos chegar, talvez não hoje, a entender, mas o que nós podemos realmente esperar, baseado nessa profecia de Ageu, nós podemos esperar que haverá uma igreja, uma casa para Deus, um templo espiritual para Deus mais glorioso do que a igreja primitiva. Então nós precisamos entender o que é essa glória. O que significa a glória dessa segunda casa? Mas primeiro eu preciso mostrar o que Jesus achava da segunda casa. Muitos textos aqui são bem conhecidos, mas é importante a gente olhar. Olha, bem no início, no Evangelho de João, João é o único que fala a respeito dessa época, porque nós sabemos que Jesus, os outros evangelhos todos registram como Jesus entrou nessa segunda casa, nesse templo, e ele tomou uma atitude muito drástica de entrar com um chicote e expulsar
os cambistas. Nós vamos olhar aqui em João capítulo 2, quando fala assim, né, que João 2, versículo 13, estava próximo à Páscoa, Jesus subiu para Jerusalém e ele achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, cambistas sentados, fez um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, lançou fora os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro, fez uma bagunça, né? Derrubou tudo e mandou todo mundo embora. Agora, por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque ele considerava essa casa a casa do pai dele, porque ele diz, versículo 16, tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Tem um outro lugar, uma outra versão que fala assim, em covil de salteadores, de ladrões. Então, e isso ele tirou do livro de Isaías, porque Deus fala, ou de Jeremias, né, tem uma passagem profética que Deus fala assim, vocês transformaram a minha casa num lugar de maldade, de injustiça. Isso vem da época em que Deus estava realmente confirmando, Deus dava valor nessa casa. Deus não podia, Salomão entendeu que Deus não podia habitar numa casa feita com mãos humanas, mas a casa, o tabernáculo, depois o templo, o lugar físico, era um lugar importante. Não era assim, hoje, né, a gente entende, não, um templo, um lugar de reunião não é a casa de Deus somos nós, todo mundo sabe disso, mas a casa de Deus, o templo, era uma coisa importante. E Jesus, antes de mostrar os outros aspectos, é importante afirmar isso. Jesus disse, vocês estão transformando a casa do meu Pai num lugar de comércio, num lugar de injustiça, vocês estão contaminando a casa do meu Pai. Então, e a Bíblia fala assim, no versículo 17, seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, esse é o primeiro aspecto. Jesus realmente considerava o templo a casa de Deus. Só que ele faz, nessa passagem mesmo, ele faz uma transição. E é difícil porque nós temos uma tendência muitas vezes, de ir para um outro extremo. Mas olha o que vem a seguir. Aí os judeus vieram para Jesus e falaram assim, mas Jesus não era sacerdote, ele não era um escriba, ele não era considerado um rabino entre aqueles que eram conhecidos como rabinos, depois as pessoas chamavam de rabino também, mas Jesus ele não era uma autoridade reconhecida. Então, quando ele tomou essa atitude, eles começaram a falar assim, mas quem te deu essa autoridade? Como é que você está fazendo isso, com que base? E o mesmo relato que tem nos outros evangelhos que acontece no final do ministério de Jesus, eles fazem a mesma pergunta. Com que autoridade você faz essas coisas? E aqui, no outro episódio, Jesus responde de uma outra maneira. Mas aqui, Jesus responde, porque eles perguntam, qual o sinal? No mínimo, então, você tem que ter um milagre, você tem que mostrar que você é alguém muito importante para você fazer isso. E Jesus falou assim, versículo 19, destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. E os judeus disseram, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Então aqui Jesus está fazendo uma transição. E é muito importante, eu nem estou de forma alguma não tenho a menor presunção de achar que eu entendo o que está aqui, todas as implicações, mas Jesus está, ao mesmo tempo que ele está valorizando esta casa como a casa do Pai, como a casa
de oração para todos os povos. Jesus não está desfazendo o cumprimento de uma casa para Deus, uma casa física. Mas ele está fazendo uma transição, porque as pessoas não estavam entendendo a verdadeira natureza. E nós temos cheio o Novo Testamento, Paulo, Pedro, eles falam de uma casa espiritual. Então, e Jesus fez essa transição. Jesus disse: olha, vocês podem destruir essa casa. Foi o que Herodes fez, ele destruiu uma casa inferior, mas ele gastou anos para construir uma casa mais gloriosa. E Jesus está dizendo: você quer saber que sinal eu tenho? Qual direito que eu tenho? Vocês vão destruir essa casa, vocês podem destruir essa casa, e eu vou reconstruir em 3 dias. Então ele está mostrando aqui que há uma transição da casa física para a casa espiritual. E rapidamente eu só queria mostrar, vamos para Marcos, é paralelo a Mateus 24, mas Marcos ele fala de uma forma um pouquinho mais impactante, Marcos 13. Eu queria mostrar como Jesus ele considerava o templo como a casa de Deus, do Pai dele, mas ele está dizendo: essa casa vai ser destruída e vai ser reconstruída em 3 dias, ou seja, assim como o templo de Herodes continuou sendo o segundo templo, mesmo destruindo uma e construindo a outra no lugar, Jesus está dizendo que a casa que seria destruída até anos depois, no ano 70, mas ela estava sendo reconstruída nele, uma casa espiritual. E Jesus não ficava deslumbrado com essa casa física. Então, olha lá, Marcos 13. Os discípulos e todos os judeus, eles ficavam assim, era o orgulho deles. Marcos 13, versículo 1. Saindo Jesus do templo, ele estava saindo do templo, mas saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha, você está aqui, você não está prestando atenção, olha aqui, que pedras, que edifícios. E quando a gente olha, hoje a gente não tem como ver toda a glória desse tempo de Herodes. A gente tem algumas descrições de historiadores, como Joséfos e alguns outros, assim, e alguns achados arqueológicos, mas nós não temos como ver. Já foram encontradas muitas, assim, só o piso que Herodes colocou em todos os átrios. Ele fez uma coisa assim com a maior riqueza, a maior beleza que eles pudessem. Era assim, como você imaginar assim, um piso feito de mármore, de pedras. Assim, já foram descobertas várias cores e tipos de ladrilhos, de pisos diferentes. Só o piso era uma coisa fantástica. E essas pedras enormes. Então, era uma maravilha, era uma coisa de você olhar e falar assim: uau, que coisa! Eu queria que você começasse a pensar comigo agora, nesse paralelo, porque a restauração da casa de Deus, tempo de Zorobabel, começando uma coisa muito fraquinha, muito desprezível, mas lá na frente, Herodes fez daquela casa uma casa linda, fantástica, admirável. Mas Jesus não ficou deslumbrado com essas coisas, porque o centro da profecia de Ageu era: não é nessas coisas que está a glória da segunda casa.
Não é porque vocês não estão fazendo uma casa comparável ao templo de Salomão que essa casa é inferior. Ele está dizendo, vocês estão dentro de um propósito, de uma linha de cumprimento, algo que Deus está dirigindo, que Deus está ordenando, que Deus está coordenando na sua soberania. Então, e essa casa que vocês estão construindo, uma casa pequena e desprezível, um dia ela vai ser cheia da glória do reinado sobre toda a terra, porque todas as nações vão trazer a sua glória para essa casa. Então, eu mostrei aqui que, de certa forma, a profecia poderíamos dizer, houve um cumprimento bem parcial, porque essa segunda casa, ela foi transformada numa casa gloriosa. Mas agora estou mostrando que Jesus, ele não considerava essa beleza exterior, essa maravilha de construção, de riqueza, de beleza. Deus gosta de coisas bonitas. Deus quer, a Bíblia fala, nós vamos ver isso numa outra aula, que Deus pretende fazer da sua casa um lugar glorioso, uma casa, um lugar físico. Jesus vai governar, por tudo que nós podemos entender das profecias, vai ter uma casa física, vai ter um lugar. E no final da profecia de Ageu, Deus fala, neste lugar eu vou dar paz para o mundo inteiro. Mas o que eu quero mostrar é que a glória da segunda casa, que é maior do que a glória da primeira, não está nesses detalhes, não está nessa beleza. E eu queria que vocês vissem aqui como Jesus jogou um balde de água fria em cima dos discípulos, que eles vieram assim, Jesus, veja só, que orgulho nós temos dessa casa, que pedras, que edifícios, que maravilha! Meus queridos irmãos, nós temos hoje uma igreja que também se orgulha, a igreja que também podemos dizer que a igreja primitiva, ela foi gloriosa, ela foi talvez semelhante no paralelo ao templo de Salomão, mas ao mesmo tempo a igreja primitiva foi muito modesta. A igreja primitiva não tinha construções, a igreja primitiva não tinha riquezas, a igreja primitiva foi modesta. Então, a glória da segunda casa, que é maior do que a glória da primeira, precisamos realmente ver o que é e como virá. E Jesus está dizendo para os discípulos, eles falam assim, todos assim deslumbrados, que pedras. E era para se deslumbrar mesmo. Mas Jesus disse, versículo 2, vocês estão vendo esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava dizendo, isso aqui faz parte daquela estátua de Daniel. Essa casa, essa glória não é a glória que Ageu estava falando. Não é isso que vai trazer a glória de Deus para a terra. Então ele estava mostrando exatamente o contrário do que as pessoas pensam. E hoje nós temos também uma igreja que em muitos sentidos ultrapassou a igreja primitiva, porque está no mundo inteiro e tem igrejas enormes, tem igrejas com milhares de membros. Eu tive a oportunidade de ver uma igreja aqui no Brasil que realmente tem departamentos, tudo que você puder imaginar. Milhares de pessoas, filiais em outros lugares. É uma coisa fantástica, é uma coisa bela, é uma coisa que dá testemunho. Eu tenho certeza que muita coisa boa está sendo feita ali. E Jesus considerava o templo, esse templo, como a casa de Deus. Então Jesus não estava dizendo, isso não é de nada. Ele só estava dizendo, olha, não é esta glória que, ele não estava falando sobre a profecia de Ageu, mas nós podemos dizer, não é esta glória que Ageu estava falando.
Então, aí você tem a sequência da profecia sobre o tempo antes de Jesus voltar. Agora eu queria mostrar Mateus 12 a respeito de... Eu não vou ler todo o texto, né, mas são os primeiros versículos do capítulo 12, que Jesus estava passando pelas searas em dia de sábado, os discípulos começaram a colher espigas para comer, e o versículo 2, os fariseus viram isto e disseram, olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Versículo 3, ele falou assim, vocês nunca leram o que Davi fez quando teve fome? E ele comeu os pães da proposição? Versículo 5, ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Agora, prestem bem atenção, porque a gente olha muito isso aqui do ponto de vista do sábado, e é um ensino interessante, mas ele disse assim, ele falou de Davi, mas depois ele falou assim, olha, no templo, que é um lugar sagrado, os sacerdotes, eles podem violar as regras do sábado, mas porque eles estão fazendo para o templo, para o serviço de Deus, eles não são culpados. Eles podem fazer. Agora, o que eu quero que vocês vejam? Versículo 6. Mateus 12, 6. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, mais uma vez, Jesus está mostrando... Não, ele não está dizendo que o templo não tem valor, que pode sair do templo. Jesus ele mandou os leprosos oferecer os sacrifícios para purificação no templo. Jesus nunca mandou quebrar as leis de Moisés, ou não cumprir. Mas ele está dizendo, ele está fazendo uma transição. Ele está falando, tem uma casa espiritual, tem algo que é maior do que o templo. Isso que é maior do que o templo é o próprio Jesus, o próprio corpo dele. Ele está fazendo algo mais do que o templo. Nós vemos em tudo isso que Jesus está falando a respeito de uma transição. E ele está mostrando que tem algo muito maior, muito mais completo no plano de Deus do que uma casa espiritual. Agora, é importante, eu não vou poder prosseguir muito assim hoje, né, por causa do tempo, mas o que eu estou falando, que a igreja tem falado também por muito tempo, que não tem mais a questão de um templo natural, e por causa da ênfase sobre o espiritual, como Jesus falou com a mulher samaritana, não é nem em Jerusalém, nem nesse monte aqui, mas tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a igreja tem, apesar de colocar muita ênfase, às vezes, nos prédios de reunião, nos templos, mas a igreja, de maneira geral, tem espiritualizado. Daí tem escatologia sobre o terceiro templo e tal, mas o que eu quero apontar aqui é sobre essa profecia de Ageu, sobre a glória da segunda casa. Que glória é essa e o que nós podemos esperar? O que nós podemos dizer? Essa profecia está nos dando uma base para entender que glória nós teremos nessa igreja dos últimos tempos, tá? Então, o número 4 aqui nessa relação aqui na folha é que o cumprimento, Jesus fez uma transição, mas o cumprimento final é na volta de Jesus. Então, vamos voltar agora para a profecia de Ageu. Nós vamos entrar um pouco mais na próxima aula, assim, para entender o que é esse abalo e falar, pelo menos por cima, dos aspectos escatológicos, mas nesse momento eu só quero dizer qual é a glória e quando essa glória virá. Jesus mostrou que ele não estava
focando, ele não estava falando com os discípulos, olha, essa casa de Herodes, olha como é bonita mesmo, e vai ter uma casa muito bonita para ser a glória da última casa. Não tem nada sobre isso. Jesus só falou que não vai ficar uma pedra sobre outra, essa casa física vai ser destruída, mas Jesus tem direito sobre essa casa, expulsar os cambistas, porque ele vai reconstruir a casa, mas é uma casa espiritual, é a casa onde Deus realmente vai habitar. Mas isso não significa que não vai ter uma glória terrena, uma glória que vai acontecer no final da profecia. Então, isso nós vamos entrar um pouquinho mais na próxima aula, mas a ideia é você enxergar aqui que na volta de Jesus, olha a profecia em Ageu 2 de novo, ainda uma vez, versículo 6, eu vou abalar os céus e a terra. Quando que Deus vai abalar os céus e a terra? É no final, é o abalo final. Algumas coisas vão sendo abaladas, já estão sendo abaladas, mas esse abalo em que as estrelas vão cair e o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, as profecias sempre falam sobre esse abalo final como a volta de Jesus. É a volta de Jesus. E aí ele fala, os tesouros, versículo 7, de todas as nações virão e encherei esta casa de glória. Então eu quero propor para vocês que a glória que Ageu profetizou é uma glória que virá na segunda vinda. Porque o que ele está falando aqui, não estou falando que Deus não vai restaurar a igreja, não estou falando que a igreja não vai operar sinais e milagres, que a igreja não vai ser poderosa para dar testemunho de Jesus, tem muitas outras passagens que falam sobre isso. Mas eu quero dizer que esta glória é uma coisa visível. Quando fala de glória, não é uma coisa escondida. E a glória da segunda casa, a glória que virá no final de todas as coisas, é a glória da volta de Jesus e do milênio, porque é nesse momento que realmente todas as nações vão trazer suas ofertas, vão adorar ao Senhor, vai ter paz sobre toda a terra. Tudo que ele descreve aqui, nos versículos 7, 8 e 9, são descrições do milênio, não são descrições de antes da volta de Jesus. Então, a consumação final é a volta de Jesus, é uma casa literal e espiritual. Agora, antes da volta de Jesus, é espiritual. Antes de Jesus voltar, daí entra em várias questões que eu acho que não estão bem resolvidas, mas até as profecias, muitas interpretações hoje sobre o terceiro templo, que vai ter um terceiro templo em Jerusalém, a ideia do terceiro templo antes da volta de Jesus não é uma casa onde Deus vai morar. É uma casa, é um terceiro templo, se vai ser construído, existe uma divergência de interpretações, mas se vai ter um terceiro templo edificado em Jerusalém, eu pessoalmente não estou muito claro sobre isso, não consigo realmente enxergar exatamente como essas profecias ou como que vai acontecer. Tem a visão de Ezequiel que fala de um templo, dá muitas medidas, muitos detalhes, fala sobre o príncipe que se representaria Jesus, poderia ser no milênio, mas assim, tem muitas coisas que nós não sabemos exatamente como vão acontecer. Mas o que eu quero mostrar é, quando nós oramos e acreditamos que vai haver uma restauração da casa de Deus, eu vejo muito mais essa pequenez, essa não aparência. Antes da volta de Jesus, vai ter manifestação de Deus na terra. Vai ter, eu creio,
que Deus vai restaurar a palavra profética, eu creio que Deus vai manifestar o poder sobrenatural, Ele vai manifestar pessoas que realmente andam em retidão com Ele, mas não é uma casa visível, não é essa glória que está falando aqui, que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Isso não acontece antes da volta de Jesus. Nesse contexto, não está falando sobre uma glória que virá antes da volta de Jesus. A casa é espiritual, Jesus fez uma transição. Paulo fala sobre a casa espiritual, nós vamos talvez ler alguns textos, Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém, sobre Deus estar presente. Então, vai ter uma manifestação visível da glória de Deus, mas essa glória, como o templo de Salomão, né, ou como aquilo que eles queriam, que eles enxergavam, assim, essa casa tem que ser uma casa gloriosa e um reinado, porque a casa de Deus é muito ligada ao trono de Deus e ao reino de Deus. Se Deus está habitando em nosso meio, Ele governa, Ele reina. Essa glória visível de Deus reinar na terra, da presença de Deus ser visível e manifesta para todas as nações, isso virá depois. Agora, antes da volta de Jesus, tem testemunhos e tem uma casa que ainda é como a casa de Zorobabel, sem aparência. Muito poder, muita presença de Deus, mas não uma coisa visível, manifesta. É um testemunho. Jesus agiu na terra assim. Ele manifestou a glória de Deus, mas dentro de uma humildade, dentro de uma situação em que a maioria não reconhecia. Mesmo fazendo milagres, mesmo manifestando a natureza de Deus, ele não era um rei com pompas chegando no trono, né? Esse tipo de glória é a partir da segunda vinda de Jesus. Então, a glória final que Deus fala, e essa glória que é maior, a segunda casa ou a última casa vai ter uma glória maior, é por causa da volta de Jesus e da presença dele. E nós podemos depois mostrar, Isaías 60 fala da glória das nações chegando. E eu só quero terminar mostrando que, acima de tudo, nós temos uma glória encoberta agora. O próprio João fala no evangelho dele que nós vimos a sua glória, referindo a Jesus. Mas essa glória que eles viram, em alguns momentos se tornava assim bem visível, na hora do batismo, que o céu se abriu e a pomba desceu, no Monte da Transfiguração, em momentos muito rápidos, Jesus mostrava uma coisa mais visível, mas a glória que Jesus mostrou na primeira vinda e a glória que a igreja pode esperar antes da volta de Jesus é uma glória ainda encoberta, é uma glória que ainda não será vista por todos. A glória que Ageu fala que vai ser maior do que a primeira casa é a glória que vem depois da volta de Jesus. Em Zacarias 2, só para a gente terminar entendendo essa questão de glória, né? Zacarias 2, versículo 5, ele diz o seguinte: pois eu, diz o Senhor, serei para ela, para Jerusalém, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Então, a glória é a presença de Deus. Quando fizeram o tabernáculo, Deus encheu o tabernáculo com glória. O que era essa glória? A presença dele. Mas era uma presença visível. Quando Salomão terminou de fazer o templo, também Deus encheu com uma nuvem, ele encheu com a presença dele. A casa que Zorobabel edificou nunca recebeu esse sinal de glória visível.
Mas Deus está falando, ela ainda vai ter uma glória maior. Mas quando vai ser essa glória maior? Ele explica. Essa glória maior vai ser depois que eu abalar todas as coisas, os céus e a terra. E eu mesmo encherei esta casa com a minha glória. E vai ser uma glória visível, porque ele falou que tem as riquezas das nações e que vai ter uma glória visível, o reino visível na terra. Então, nós estamos vendo a glória que Jesus trouxe na primeira vinda, é uma glória que nós podemos ter antes da segunda vinda. A glória da primeira vinda de Jesus é a natureza, os milagres, o amor, a presença de Deus, mas muitos não enxergam. Não vai ser uma coisa que todo joelho se dobrará, porque todos vão ver. Não. A glória da igreja nos últimos dias vai ser uma glória. Deus, eu creio numa restauração da igreja, da casa de Deus, mas aparentemente, aos olhos humanos, é uma casa como essa de Zorobabel, uma casa simples, uma casa sem aparência, porque a glória de Deus ainda não se tornou manifesta. E essa ideia, essa lição, essa mensagem que Jesus falou, olha, você está vendo Herodes representa, quem era Herodes? Essa casa que ficou mais suntuosa do que o templo de Salomão, essa riqueza foi feita por Herodes, que nem era um servo fiel a Deus. Ele fez isso simplesmente para ganhar fama, para ganhar popularidade. E Jesus está dizendo, esse tipo de glória que a igreja hoje já está tendo, porque é uma igreja poderosa, que é uma igreja que tem reconhecimento político, que tem força política, que tem riquezas, que tem organizações. E, gente, mais uma vez, eu não estou jogando tudo fora. Jesus chamou essa casa que Herodes fez, ele falou assim, essa é a casa do meu pai, e eu não quero que vocês contaminem com as coisas erradas. Ele tinha zelo por essa casa. Mas, ao mesmo tempo, ele falou para os discípulos, olha, essa casa não vai ficar nada. Não vai ficar uma pedra sobre a outra. Porque a edificação exterior, a instituição, o aspecto da igreja que faz todo mundo babar de admiração. Ai, que igreja, que organização, que números, que riqueza, que capacidade. Meus queridos irmãos, isso não é a glória de Deus ainda. Deus vai ter um reinado visível, ele vai manifestar a sua glória, mas isso que nós temos hoje é como o templo de Herodes, não vai ficar uma pedra sobre a outra, porque o que Deus está fazendo e a casa que vai manifestar essa glória de Deus, quando Jesus voltar, vem dessa igreja, dessa casa simples que Zorobabel está sendo usado para restaurar. São muitas coisas para a gente pensar, muitas coisas para meditar, mas que Deus possa nos mostrar e que nós possamos nos envolver com a causa de Deus, aquilo que vem desde o início. O que Deus realmente queria quando nos tirou do Egito? Para onde está indo? Sejam fortes, façam aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para fazer, mas aquilo que faz parte do propósito original de Deus, da habitação de Deus entre nós. Onde Deus habita? Deus fala vários lugares. Onde que Deus habita? Que tipo de contexto, que tipo de ambiente, que tipo de casa Deus realmente quer? Então, que nós possamos entender a diferença entre a glória do templo de Herodes e a glória que Deus quer colocar na sua casa, uma casa que não tem visibilidade, que não tem aparência. Senhor, nós temos muita coisa para entender, muita coisa para descobrir em Ti, Senhor. Mas, ó Deus, que diante do Senhor possamos ouvir a Tua voz, possamos realmente ser aquele povo, como o Senhor falou com eles,
quando tirou do Egito. Eu quero que vocês ouçam a minha voz, eu quero que vocês cheguem perto de mim, eu quero que vocês manifestem o meu amor, a minha compaixão, eu quero que vocês sejam pessoas que manifestem às nações a minha bênção, o meu amor, o meu desejo. Senhor, que nós possamos ter a glória da Tua presença, ainda que seja uma glória encoberta, mas que essa glória encoberta prepare o caminho para que o Senhor manifeste visivelmente a Tua glória em toda a terra. Pedimos isso, pedimos a Tua revelação e os Teus caminhos para nós, na nossa geração, em nome de Jesus. Amém.